Esse adolescente fez algo terrível com sua mãe, e após ligar para a polícia para confessar seu crime, disse que não foi ele que o fez, mas sim o Jeff the Killer que estava dentro dele e o tomou conta. Mas então quem é esse tal de Jeff? E por que esse garoto fez isso no nome dele? Bom, para vocês que não sabem, essa é uma creepypasta muito famosa, uma história de terror sobre um adolescente. Então esse moleque na vida real decidiu imitar a historinha que ele viu na internet. Esse é o caso Donovan Nicholas, o adolescente que se identificava como Jeff the Killer. E pra entender ele, vamos primeiro conhecer essa tal creepypasta sobre o Jeff. A história conta de um menino que após sofrer muito bullying na escola, um de seus valentões jogou ácido ou incendiou seu rosto, deixando ele completamente desfigurado. Ele começa a ficar obcecado pela sua nova aparência, levando-o à loucura e num pico de insanidade, ele tira a vida de toda a sua família e depois os valentões que fizeram isso com ele em busca de vingança, se tornando uma série solta. Basicamente história pra boi dormir, mas que os adolescentes edges de antigamente da internet achavam muito insano e piravam. A ideia de um garoto sádico e cruel, mas com um passado horrível que busca vingança das pessoas que o fizeram mal, e totalmente maluquinho, por algum motivo atrai esse povo que acha que a vida é um anime. E foi basicamente o que aconteceu com Donovan Nicholas. No início ele era bem pequeno, quando seu pai, solteiro, decidiu que era hora de encontrar uma mulher pra ele. Assim ele conheceu o rei de Faye Taylor e contou pro seu filho que ele teria uma nova mãe. A Taylor era mãe de mais 2 filhos, Todd e Alyssa, mais velhos que Nicholas. E eles se juntaram e, por incrível que pareça, foi tudo ótimo. Eles deram muito bem de início. Todd conta que se divertia bastante com Nicholas. E até agora não tinha nenhum comportamento estranho. E nem nada criminoso. Só 2 famílias se juntando para o melhor dos seus filhos. E bom, como eu disse, Todd e Alyssa eram mais velhos do que o Nicholas. Então, com o tempo, eles terminaram a escola e saíram de casa em 2016, deixando o Nick aos seus 13 anos como a única criança morando lá, junto com seu pai, a Taylor, que agora ele considerava como uma mãe. Mas, como eu disse, ele começou a se atrair por essas creepypastas de internet, e seu comportamento começou a mudar. Ele começou a ficar mais grosso, não aceitava mais um não sem ficar irritado, e em geral se comportava mal, e seus pais simplesmente acharam que era puberdade. É até normal isso acontecer, mas esse não era o caso do Nicholas. Em 2017, aos seus 14 anos, ele estava bem dentro da comunidade de creepypastas, mas seu interesse e obsessão maior era pelo personagem Jeff the Killer, e existiam conversas dele entre seus amigos, com a ideia dele se tornar o Jeff, dele virar uma série. E ele começou a criar isso na sua cabeça, essa fantasia de um anti-herói insano em busca de vingança. E com essas ideias bizarras, as coisas perderam a linha depois de um incidente. O Nicholas conheceu uma menina na internet, com quem começou a conversar, até conversas com interesses mais românticos, que depois se tornaram diálogos bem picantes. Basicamente ele estava vivendo a fase de web namorar, que todo adolescente atual aparenta ter. Só que eles foram além, os hormônios ficaram à flor da pele, e eles trocaram nude entre eles. E foi aí que sua mãe adotiva descobriu isso no seu celular e, preocupada, sabendo que isso meio que é conteúdo ilegal, deixou ele sem celular e o proibiu de falar com essa garota, ainda avisando que quando seu pai chegasse em casa, iria contar pra ele também sobre isso. E o Nicholas ficou furioso. Isso foi a gota d'água pra ele. Ele perdeu sua web namoradinha e ainda foi humilhado, e assim ele queria vingança, e ele iria fazer do mesmo jeito que o seu personagem favorito, Jeff the Killer. Ele se vestiu completamente de preto e pegou uma faca na cozinha. Depois ficou perto da escada esperando a sua mãe descer. Depois de um tempo, vendo que estava demorando demais, ele a chamou e ela, sem saber o que iria acontecer, desceu inocentemente. E você já sabe o que acontece, né? Depois disso, ele mesmo foi lá e ligou pra polícia, e a chamada foi bizarra. Ele confessou seu crime, mas logo depois voltou atrás, talvez por perceber o que tinha feito e se dar conta da situação que ele se colocou. Ele parou de admitir a culpa e começou a falar que o Jeff the Killer fez isso e o Jeff tomou conta dele e ele fez ele fazer isso. Enquanto a atendente estava completamente confusa e sem saber o que fazer, ou quem era Jeff. Ele começou a se explicar, mas não tinha jeito. A polícia encontrou a cena dentro da casa e o algemou. Em 2018, ele foi levado a julgamento por seu crime, e agora continuava dizendo que não foi ele, foi o Jeff the Killer. Além do seu advogado ainda tentar declarar que o Nicholas tinha transtorno de múltiplas personalidades, porém o promotor do caso, para justificar seus atos horríveis. E os psicólogos confirmaram isso, chegando na conclusão de que o Nicholas era 100% são e que não tinha nenhuma personalidade múltipla. E os traços que ele demonstrava desse transtorno se pareciam muito mais com o estereótipo que você via na televisão em filmes de terror com personagens do que com um transtorno de verdade. Porém, alguns psicólogos chegaram a alegar que o Nicholas tinha depressão. O júri chamou um médico chamado de Daniel Rim para fazer a análise completa no estado mental dele, e o Daniel disse que é extremamente raro um paciente na idade do Nicholas ter transtorno de múltiplas personalidades, e concluiu que o Nicholas mostrava grande risco às pessoas com que ele fez, levando em conta que na história o Jeff the Killer não
uma pessoa, era um em série. Porém, ele ainda diagnosticou o Nick com múltiplas personalidades, mas acreditava que podia ser reabilitado com tratamento, o que foi muito bom pro advogado dele, já que a ideia era fazer o Nick ter o tratamento mental em vez de ser preso, que com certeza é bem melhor. Mas mesmo assim, ao seu aniversário de 16 anos, ele foi condenado como um adulto por assassinato agravado numa sentença de prisão perpétua, sendo apenas elegível para a liberdade condicional após 28 anos. No júri, ele teve um breve momento para falar, e ele pediu desculpa por tudo que ele fez, e insistiu em um tratamento mental porque o Jeff the Killer ainda vivia na sua mente, e seu advogado expressou suas intenções de recorrer ao caso, fazendo ele continuar por anos e anos. E ainda com um debate de vai e volta se o Nicholas vai ser julgado como um adulto ou não, fizeram uma votação para ver isso, e passou tanto tempo que era 2022, e o Jonathan já estava com 20 anos, ainda na prisão, vendo se ele iria continuar lá ou iria receber tratamento. E sinceramente esse caso é tão desgraçado e mostra tanto a falha do sistema de justiça, que eu só vou poupar de vocês de escutar ele inteiro, porque de verdade, vendo isso aqui dá vontade de morrer. No final de tudo, foi tanta maracutaia, brecha na justiça e gambiarra que o advogado dele fez pra passar anos esse caso em julgamento, que não dava mais pra fazer nada. Então, aos 21 anos, ele ficou completamente livre com um acordo de confissão, que se ele quebrar, levava 28 anos de prisão. Sim, é isso mesmo que você escutou. Esse moleque ficou obcecado com o Jeff the Killer, tirou a vida da mãe dele, fingiu doença mental, fez um monte de maracutaia no júri e ainda no final saiu livre. Eu nunca vi uma porra dessa na minha vida. E absolutamente nenhuma justiça foi feita pro Taylor e sua família. E bom, ele já estava com quase 21 anos, e o júri nessa idade não podia fazer nada pra reencaixar ele na sociedade, e também não tinha nenhuma garantia de que ele iria buscar tratamento mental. As pessoas só ficaram com medo dele cometer outro crime no futuro. Então ele ficou fazendo reabilitação até os seus 21 anos, com o júri na esperança de que pelo menos nesse curto período de tempo ele iria aprender algo e conseguir ser uma pessoa minimamente funcional, pelo menos para ele não voltar a cometer nenhum crime assim. E desse jeito ele fez 21 anos, e estava completamente livre da justiça. Seu pai foi buscar ele com seu irmão adotivo Todd no carro. E foi simplesmente a viagem mais desconfortável possível. Todo mundo num completo silêncio, com Todd só vendo o da sua mãe ali, tranquilo e impune na sua frente. Mas eventualmente, Todd decidiu falar algo. Ele disse que não queria escutar mais o nome do Nicholas em qualquer coisa negativa mais uma vez, e ele respondeu, dizendo que entende, que promete que vai continuar vendo médicos e psicólogos, continuando tratamento e tentando recuperar sua vida de volta e ter um futuro. E após isso começou a chorar. Após tudo isso, o pai do Nicholas e ele negam qualquer entrevista. Nick segue recebendo um tratamento mental. E bom, acho que é bem óbvio que não, a gente não deve tacar a culpa desse caso na história do Jeff the Killer, ou em creepypastas em geral, ou qualquer coisa, sei lá, videogames ou filmes e séries, por causa de atos como esse. A culpa é inteiramente e exclusivamente da pessoa que fez. Eu só achei esse caso completamente bizarro. Isso não parece real, parece algo que você vê numa história da internet, mas não, isso aconteceu. E bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e vamos a um agradecimento aos parceiros do canal que ajudam a manter esse canal vivo. Deixa o like, adeus.